Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Linguagem de Programação 2. No vídeo de hoje, iremos aprender a trabalhar com herança utilizando a linguagem Java. Então vamos iniciar nosso novo projeto. Vou chamar nosso projeto de herança. Sem cedilha, tá? Heranca, com H maiúsculo e sem cedilha. Essa classe que tem o método main, que vai ser a classe que nós vamos utilizar para executar um objeto das classes criadas, eu vou renomear para ela se chamar herança teste. Então, vamos dar um refactor, rename, eu vou chamar de herança teste. Refactor. Pronto. Quando eu dou refactor, ele já vem e já altera para mim aqui o nome da minha classe. Agora, vamos deixar aqui o código em branco e vamos criar uma classe chamada pessoa. Qual que vai ser a intenção aqui para exemplificar a herança utilizando Java? Herança nada mais é do que aproveitar os métodos e atributos de uma outra classe para você criar a classe atual. Então, a classe que você está aproveitando dos métodos é chamada de superclasse. E a classe que você está puxando, que você está herdando os métodos e atributos, é chamada de subclasse. Isso é muito utilizado em orientação a objeto. Para darmos um exemplo prático hoje, o que vamos fazer? Vamos criar uma classe pessoa e depois vamos criar classes que são tipos diferentes de pessoas. Por exemplo, no nosso instituto, nós temos pessoas que são alunos, professores, técnicos administrativos e por assim diante. Então, quando a gente tem uma classe, por exemplo, pessoa, todas essas outras classes são pessoas. Então, pessoa é uma superclasse e as demais são subclasses. As subclasses, elas herdam informações da superclasse. Então, vamos por exemplo. Então, vamos criar aqui um Java Class chamado pessoa. Muito bem. E por padrão, eu vou criar essa classe pessoa contendo dois atributos. Um atributo do tipo protected. Isso, protected. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte para vocês visualizarem melhor. E até agora nós tínhamos trabalhado com o tipo público e tipo private, sendo que o tipo público é acessível por outras classes e o tipo private é acessível apenas dentro da própria classe. Só que como nós vamos criar classes que serão herdadas, né, essa classe pessoa ela vai ser herdada por outras classes, quando a gente cria o tipo protect, apenas as classes que estão herdando esta classe aqui poderão enxergar os métodos protect. Se eu criar como private, as classes que herdarem essa classe que eu estou criando agora não vão visualizar nada que for private. Se for público, eles vão visualizar, todo mundo. Se eu for protect, apenas as classes que herdarem essa classe verão atributos protect e métodos protect. Então, como a minha intenção é depois criar outras subclasses e que essas subclasses tenham as mesmas características dessa classe atual, então eu vou criar aqui como protect. Então eu vou criar aqui o nome. Vou criar o nome do tipo string. E eu vou criar aqui um outro campo string e vou chamar aqui de CPF. Beleza, então todas as pessoas, independente se elas forem alunos, se forem professores, se forem terceirizados, técnicos administrativos, todos possuem nome e CPF. As classes que vão herdar a classe pessoa têm atributos diferentes entre elas. Por exemplo, alunos, eles contêm o número de matrícula. Professor e técnico administrativo contêm o número CIAP, que são números que identificam essas entidades, né, unicamente. Então vamos começar aqui, vamos aproveitar o nosso auxiliar aqui de criação de código do NetBeans e vamos inserir aqui o código construtor, passando tanto nome quanto CPF, e vamos inserir os get e setters, os dois campos. Ótimo.
Agora vamos criar uma classe que vai herdar as informações de nome e CPF de pessoa. Vamos criar, por exemplo, aluno. New class aluno. Eu vou criar aqui protected matrícula, string matrícula. E todo aluno também tem um curso, né? Protected string curso. E um detalhe, essa classe aluno, ela vai herdar as informações que nós criamos na classe pessoa. Então, ela vai herdar nome e CPF. Então, o aluno ele tem nome, CPF e matrícula e curso. Só que matrícula e curso é exclusivo dos alunos. Por exemplo, um técnico administrativo ele não pertence a nenhum curso, ele pertence à instituição. Um técnico administrativo não tem número de matrícula, ele tem um número de CIAP. Então, por isso que a gente faz essa diferenciação, tá? Então, mas as informações de CPF e a informação de nome que constam na classe pessoa, elas também são coincidentes a aluno. Então, a gente faz o quê? Extends pessoa. Dessa forma, tudo que tiver na classe pessoa será herdado, ou seja, será também pertencente à classe aluno. É como se todos os métodos e atributos da classe pessoa fossem pertencentes à classe aluno. Então vamos criar o construtor. Percebam que agora o construtor desta classe, além de iniciar as variáveis que a gente tem desta classe, ela também vai iniciar as variáveis da classe que ela está estendendo, que é a pessoa. O próprio NetBeans já vai reconhecer isso. Então, quando eu der aqui o insert code, construct, ele vai perguntar se eu quero aqui matrícula e curso, mas ele já vai também instanciar a superclasse. Olha lá, ó. Ele já inicia aqui super, nome e CPF, sendo que nome e CPF são da classe que eu estou estendendo, a classe pessoa. E é através desse comando super que eu instancio os atributos da classe que eu estou estendendo. E esses dois são dessa própria classe. E está tudo sendo passado aqui como parâmetro, ou seja, um construtor com parâmetros, tá? Agora eu vou gerar os métodos get e set. Insert code, get e setters. Vou selecionar todos de pessoa também, tá? Para ele fazer os get e set de pessoa. Uma vez que é protect, né? Aquele protect que a gente colocou lá em pessoa, serve para isso aqui também, ó. Ou seja, nessa própria classe eu consigo alterar os valores da classe pai. Muito bem. Agora eu vou fazer uma coisa aqui só para a gente exemplificar, né, a diferença entre a classe pai e a subclasse. Eu vou criar um método aqui, imprimir, e vou ensinar um outro conceito para vocês com esse método imprimir. Public void imprimir. Então, vou imprimir aqui o nome, né? Eu estou na classe pessoa, então só tem nome e CPF. Vou colocar aqui nome. Em vez de imprimir separadamente, chamando get, eu já vou imprimir todos os atributos de uma vez só, para ficar mais fácil, tá? Nome. Opa. Mais nome. E aqui é uma coisa interessante. Essa palavra-chave this, ela significa que o atributo é um atributo aqui de classe. Só que esse atributo, esse símbolo this, ele só é obrigatório quando você tem aqui no parâmetro da função uma variável de mesmo nome do que a variável de instância, que é a variável de classe. Quando você está usando uma variável local da função que tem o mesmo nome de uma variável de instância, ou seja, uma variável de classe, você tem que colocar o this para fazer a diferenciação. Mas aqui, por exemplo, no get, a gente não passa nenhum parâmetro, então eu não preciso colocar o this para chamar nome aqui. Só preciso do this quando a gente tem, né, uma variável de escopo local que é de mesmo nome dessa de escopo global, ou seja, essa variável
que é uma variável chamada variável de instância, tá? Instância de classe. Beleza. Então, aqui eu não preciso colocar o DIS, é mais rápido assim, e eu vou imprimir também o CPF, tá? Então, vamos colocar aqui o CPF. Eu estou colocando esses pontinhos aqui para ficar mais fácil de alinhar aqui o printf, tá? E vamos dar mais uma quebra de linha no final e pronto. Ótimo. Agora vamos fazer o teste aqui dessas classes que a gente acabou de criar. Então vamos criar aqui um objeto da classe pessoa. Vou chamar aqui de P1. P1 igual a new pessoa. E lá eu tenho que passar nome e CEP. Então vou passar, por exemplo, Antônio. E vou inventar o CEP aqui. O CPF, aliás, desculpa, gente, CPF. 11.11.1-1. Pronto. CPF fictício. E vou chamar aqui P1.imprimir. Só para ver se está funcionando. Ah lá, beleza. Agora eu vou criar, em vez de eu criar uma pessoa, eu vou criar um aluno. Então, aluno A1, recebe new, aluno. E eu vou aqui passar todos os parâmetros. Então, tem que primeiro passar a matrícula. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Curso. Análise. ADS, né? Vamos colocar a sigla aqui, ADS, que é mais fácil. E o nome do aluno. Vou chamar aqui de José da Silva. E o CPF, vou colocar tudo 2. 22.22.22.22. Pronto. Agora, vamos chamar aqui A1.imprimir. Então, como eu expliquei para vocês, quando eu não tenho o método imprimir dentro da minha classe aluno. Perceba que eu não criei esse método imprimir aqui dentro. Só que como eu fiz uma herança, como eu estendi, né? Eu herdei todos os métodos de pessoa e lá tem o imprimir, então ele vai acionar o método imprimir da classe pessoa. Então, vai imprimir apenas o nome e o CPF. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Tá lá, o José da Silva e o CPF. Então, se eu quiser agora criar um método imprimir que imprima também as informações do aluno, eu posso fazer uma sobrescrita. Na aula anterior, no vídeo anterior, eu ensinei como é que faz sobrecarga. Sobrecarga são funções que possuem, métodos que possuem o mesmo nome, mas os parâmetros diferem ou na quantidade, ou no tipo, ou nos dois. Nesse caso, eu vou ensinar para vocês a sobrescrita. A sobrescrita é o contrário, são métodos que são exatamente iguais. O mesmo nome, os mesmos tipos e a mesma quantidade de parâmetros. Nesse caso, eu vou sobrecarregar, aliás, desculpa, gente, eu vou sobrescrever o método imprimir. Então, o método imprimir, que faz parte de pessoa, eu vou sobrescrever ele para exibir mais informações além de nome e CPF. Eu vou sobrescrever ele dentro da classe aluno. Dessa forma, ele vai exibir, além de nome e CPF, as outras informações, que são as informações exclusivas do aluno. Então, aluno é uma pessoa. Então, ele tem as informações de pessoa, mais as informações de aluno. É assim que a gente lê mesmo, tá? Quando a gente faz herança, uma classe herda informações de outra classe, nós dizemos que essa classe é a outra classe que ela está herdando. Então, o aluno é uma pessoa, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos aproveitar aqui. E as informações do aluno são matrícula, matrícula. Eu acho que eu coloquei com letra maiúscula, mas não
Eu devia ter colocado a letra minúscula, tá? O padrão de criação de atributos é tudo com letra minúscula. Então eu vou dar um localizar substituir aqui. E eu vou substituir também o C maiúsculo. Beleza. Ótimo. Então agora tá certo. E só o CPF que eu vou manter. Que eu vou manter o CPF maiúsculo mesmo. Tranquilo. Agora eu vou adicionar aqui por fim, além da matrícula, o curso deste aluno. Curso. Matrícula. Curso. Muito bem. Agora eu vou fazer o teste aqui de novo, vou executar o código. Ah lá, agora está aparecendo as 4 informações, porque em vez dele puxar o imprimir da classe pai, ele está puxando a informação de imprimir da classe filho, que sobrescreveu, ou seja, substituiu o imprimir da classe pai. Então, isso aqui é muito importante, esse conceito. E é interessante também você utilizar essa expressão aqui, override, antes do método que você está sobrescrevendo, porque não é obrigatório, mas ajuda o seu compilador, caso ocorra algum erro de sintaxe, a te ajudar a achar esse erro, a encontrar esse erro. Então, é uma boa prática de programação sempre colocar esse termo aqui, ó, override com O maiúsculo. Override em inglês é sobrescrever, sobrescrita, tá? Sobrescrita. E overload é sobrecarga. Então, nós tínhamos feito overload na videoaula anterior. E nessa nós estamos fazendo sobrescrita, tá bom? Quando a gente faz herança e faz sobrecarga, é interessante também nós colocarmos aqui em cima overload. Mas eu não fiz isso nas aulas anteriores porque nós não fizemos herança. Então, quando você não faz herança, não tem essa necessidade. Essa necessidade aqui é só quando a gente faz herança. Porque isso ajuda o compilador Java a saber que quando eu estou colocando essa palavra override ou overload, que essa minha função pertence à classe pai. Tá? E eu estou substituindo ou sobrecarregando esse método, essa função, tá bom? Então é isso. E o servidor público pode ser um professor ou pode ser um técnico administrativo, um TAI. Então tem essas duas possibilidades. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma possibilidade, que é uma classe servidor, que tem informações comuns ao professor e aos TAIs. E depois eu vou criar uma classe professor, que tem informações exclusivas de professor. Então vamos lá. Vamos aqui criar uma classe chamada, então, servidor. E o servidor, ele tem em comum, eu vou dar aqui já a extensão, né? Extends, pessoa, o servidor é uma pessoa. E ele tem algumas informações que eu vou colocar como protected, porque depois eu vou utilizar uma classe que herda dessa aqui. Protected. E então vamos ver o que é exclusivo de servidor. Todo servidor tem um número de SIAP. Então string, deixa eu aumentar aqui a fonte para ficar melhor para vocês. SIAP. E além disso, todo servidor ele pertence a um campus, né? Por exemplo, nós trabalhamos no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Bom Sucesso. Então, eu vou colocar aqui uma informação de campus. Então, tanto SIAP quanto campus é comum ao professor e ao TAI. Agora eu vou fazer o construtor. Insert code, construtor. Vou inserir as duas informações SIAP. E também ele já fez aqui o super para a classe pai. E agora eu vou fazer os get e setters.
Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou gravar a continuação numa segunda parte. Então, conto com vocês todos no próximo vídeo. Tchau!